Olá, meu irmão, minha irmã querida. Que Deus esteja conosco. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a paz esteja em nossos corações. Que o Senhor Deus nos traga a paz. Que nós possamos assim agora trazer. Eu fui preparar. Como eu pego palavras todos os dias, eu sempre coloco no último momento. Senhor, me fala o que o Senhor quer falar. O Senhor me deu essa passagem. Primeiro livro de Pedro. É interessante. 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, nos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Veja, os desejos da carne combatem contra a alma. Comportai-vos nobremente entre os pagãos. Assim, naquilo em que vos caluniam como malfeitores, chegarão, considerando as vossas boas obras, a glorificar a Deus no dia em que ele vos visitar. Irmãos, quando me chamou a atenção essa palavra, porque aqui Pedro fala que nós devemos evitar as obras da carne. Não é que ele fala aqui? Nos abstenhais dos desejos da carne. Irmãos, eu comecei a pensar. Pedro fala, Paulo fala, né, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo fala em Gálatas as obras da carne e as obras do Espírito. Que nós devemos. E vou voltar depois em Gálatas. Jesus fala, não é? Que nós devemos. Fala do matrimônio, fala de diversas coisas. E isso me põe a meditar com relação a isso. Porque Paulo fala lá, os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. Ou seja, irmãos, não tem como viver na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Às vezes eu ouço pessoas falarem assim para mim. Já vi isso várias vezes. Roger, com relação a mim, eu sou uma pessoa de Deus que busco a Deus. E às vezes eu faço sexo com uma pessoa ou com outra pessoa. Mas eu não faço mal a ninguém. A pessoa fala assim. Eu só faço. Eu só saio com uma pessoa, saio com outra. Eu falo, será que você não faz mal a ninguém? Quando você faz mal contra o teu próprio corpo, inicialmente você está fazendo mal contra você mesmo. Porque Paulo diz que o nosso corpo é o corpo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque isso é sagrado, isso sois vós. Certo? Então, você destrói o seu corpo e quando você faz isso com outra pessoa, você destrói também o corpo daquela outra pessoa perante Deus. Às vezes, pode parecer que você não é maldoso, que você não está fazendo mal a ninguém. Mas você está indo contra a vontade de Deus. E se você não faz isso sozinho, você está prejudicando sim alguém. Então, que nós pensemos, meditemos nisso que eu estou falando, que verdadeiramente, às vezes a gente cai. Eu vejo a minha luta de estar sozinho há 13 anos. E muitas das vezes eu caí, ardendo em desejos carnais. Mas eu me volto para o Senhor. Ao final, eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, perdão. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece que eu sou humano. Mas aquilo que Paulo fala, eu luto até o sangue. Eu não desisto. Mas Satanás, ele é astuto e inescrupuloso. Ele vai no teu ponto fraco. Então, é, nós precisamos verdadeiramente buscar a Deus. Caiu, meu irmão. Vai buscar a confissão. Mas antes disso, se arrependa do fundo do teu coração. Tenta não cair de novo.
De repente você vai cair de novo, às vezes, porque você é humano. Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar caindo constantemente. Por quê? Porque você é de Deus. Sempre você precisa lutar contra os teus desejos para que os desejos de Deus estejam à frente. E isso eu sei que não é fácil. Eu vivo isso na carne. Eu sofro isso na carne. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Hoje eu consigo resistir. Eu tenho resistido já há alguns meses, muitos, coisas que antigamente eu não conseguia. Arrependimento, perseverança, luta espiritual. Às vezes é, é necessário a luta, a luta, a luta. Não vou dizer para vocês que eu não vou cair de novo, mas eu vou continuar lutando. Eu vou continuar me esforçando para que a graça de Deus ela esteja em mim. E quando eu vou buscar uma confissão, eu vou de coração perdido. Senhor, eu sou um, para não falar uma palavrão, eu sou um miserável. Eu não consigo, às vezes, me conter. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. Quando uma pessoa fala que não faz mal, faz sim. Primeiramente faz contra ela mesma. Porque ela está indo contra o corpo. Às vezes algumas pessoas falam hoje em dia, meu corpo, minhas regras. Não, não é teu corpo, é templo do Espírito Santo. Você pode achar que é teu corpo, assim como eu poderia achar também. Porque está comigo, está sobre minha responsabilidade, meu corpo. Mas não me pertence. Paulo diz, eu sou templo vivo do Espírito Santo. Então o templo do Espírito Santo pertence a Deus. E ele fala, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Porque o templo, o seu corpo, o seu templo do Espírito Santo é sagrado. E esse templo é você. É o seu corpo. O corpo é de Deus. Mas os desejos do corpo é do inimigo de Deus. Então, temos que estar atento. Temos que estar em oração. Eu não sei como é a vida de cada um. Mas Deus sabe, você sabe. Eu não posso julgar ninguém. Porque eu só tenho poder sobre uma vida, que é a minha. Eu não tenho poder sobre a tua vida. Eu não posso mudar a tua vida. Posso mudar com a palavra, pregando, mas eu não posso decidir por você. E no segundo versículo ele fala que nós tenhamos um comportamento, uma atitude irrepreensível diante dos pagãos. Né? Porque através das nossas boas obras, que ele fala aqui, não é? Aquilo que vos caluniam como malfeitores chegarão, considerando vossas boas obras, glorificar a Deus no dia que Ele nos visitar. Irmãos, isso está acontecendo comigo agora. Conheci uma pessoa que desde o começo eu deixei bem claro que a gente era amigos. Essa pessoa, ela já se mostrava a falsidade na foto dela. Ela posta uma pessoa que ela não é. Ou ela diz que é ela no passado, mas já é um erro, porque já não é mais ela. Mas ela é totalmente diferente daquela foto. Não dá para você achar que é a mesma pessoa. Mas tudo bem, não quero julgar com isso. Várias e várias vezes na amizade com essa pessoa, ela começou a pedir ajuda, oração. Eu orei por ela várias vezes. Sempre busquei ser um amigo. Às vezes, quando ela estava com um problema e ela vinha chorar, ela me procurava, ela entrava no meu perfil. Olha, eu estou passando por isso, isso eu aconselhava e orava. Situações difíceis. Eu sempre buscava estar disponível para ela. Até que um dia, eu nunca tendo prometido nada para ela, eu nunca tinha falado nada de que eu iria estar com ela, gostaria dela, alguma coisa. Mas eu cheguei para ela e falei, olha, eu sou apaixonado por uma mulher.
orando por ela todos os dias. Eu ponho o meu joelho no chão todos os dias. Eu jejuo por esse amor. Porque a gente tem uma história, só que essa história, ela tem alguns anos, só que essa história a gente nunca esteve junto. A gente tem uma distância de cidades. É uma história linda, uma história de amor que eu tenho com essa pessoa. Mas, olha, eu estou abrindo o meu sagrado aqui para pessoas que eu nem sei quem é. Mas tem a ver com essa pregação. Eu vou falar. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus para que Deus nos una. Eu pisei na bola com ela no passado. Pedi perdão. Deus me transformou, Deus me fez um novo homem. E hoje eu tenho lutado por esse amor. Todos os dias. E eu contei para essa pessoa, olha, eu gosto de uma pessoa. Eu amo esta pessoa, na verdade. Deus colocou para mim que eu tenho que a gente vai ficar junto. Então eu não paro de orar. Eu oro muito. E muito mesmo. Oração, jejum, eucaristia. Eu estou sempre em oração. Nossa, essa mulher se transformou. Que você não presta. Eu nunca prometi nada para você, eu falei para ela. Não, que isso, que aquilo, tal, tal. Começou a brigar comigo. Gente, eu não faço isso, muito raro. Poucas as pessoas que eu faço isso. Mas daí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, você me desculpa. Eu nunca joguei na cara dela que eu sempre ajudei ela quando ela pedia. Várias e várias situações. Você me desculpa, mas eu não vou aceitar julgamento de ninguém. Principalmente de quem não conhece a minha vida. De quem não conhece os meus passos. De quem não conhece a vida que eu vivo. O sofrimento que eu tenho. Eu não admito isso. Você não sabe o que eu tenho vivido. Você não sabe a realidade da minha vida. Você não sabe o amor que eu tenho por essa pessoa. Eu nunca falei, desde que eu te conheço, eu nunca prometi para você que a gente teria alguma coisa. Eu sempre vim como um amigo, como uma pessoa que busca a Deus. Tem a ver com essa passagem, porque daí. Eu falei, então você me desculpa. Eu falei para ela. Eu, eu não aceito julgamento de quem não me conhece. É muita hipocrisia da pessoa vir falar. Ainda mais uma pessoa que põe uma foto que nem é ela hoje. Digamos que seja verdade, que era ela no passado. Mas não é mais ela, sabe? Ou é uma outra pessoa, ou pode ser uma outra pessoa, ou pode ser inteligência artificial, pode ser muitas coisas. Mas isso não vem ao caso. Eu falei, olha, a partir de hoje eu estou te bloqueando no WhatsApp. Você me tem no Messenger ainda. E eu te falo uma coisa. Se você continuar pegando meu pé, você também não vai ter o Messenger. Eu vou te sair do Facebook também. Pois bem, bloqueei. E eu bloqueei e segui minha vida. Pois ela não me manda uma mensagem no Facebook, no Messenger. Eu vou te desmascarar. Eu vou falar quem você é. Eu sei lá na sua diocese, lá em Taubaté. Eu vou lá na Cúria Diocesana. Eu vou falar quem você é. Irmãos, eu nem me preocupei com isso. Ela me ameaçou assim. Se você não me desbloquear no WhatsApp, eu vou te desmascarar. Então, me desmascare. Porque se eu verdadeiramente desbloquear ela, eu tô assumindo que eu estou sendo mascarado. E não, eu não estou sendo. Eu estou falando a verdade. Eu não lhe prometi nada. A gente conversava, não falava dessas situações. Tanto é que eu me sentia à vontade de falar para ela, eu amo uma mulher. Tanto é que eu me senti na liberdade de chegar para ela e falar, olha, eu oro por essa mulher. Se eu estivesse enrolando ela, eu não falaria isso. Eu não abriria
o meu sagrado dessa forma. E isso Deus vai mostrando. Não confia nas pessoas. A pessoa, para você abrir a confiança, isso foi aprendi com essa mulher. Para você abrir a confiança, ande muito com a pessoa. Faça ela provar para você que ela é digna da tua confiança. E essa mulher mora na mesma cidade que da minha filha. Em Guaratinguetá, aqui perto. E... Mas tudo bem. A filha também conhece o pai que ela tem. A dignidade do pai dela. Várias vezes também eu fui tido e julgado por coisas que eu não fiz. Eu nunca baixei a cabeça. Eu nunca cedi, como era o caso dela. Não, fui lá e desbloqueei ela no WhatsApp. Não. Por quê? Porque eu não fiz isso. Deus é justo. A pessoa pode falar o que for de mim, mas eu sei quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Assim também é com você. Primeiro, não admita que ninguém que não te conheça fale mal de você. A pessoa até entendeu errado tudo que eu falei, começou a falar uma outras coisas que não tinha nada a ver, achando que essa mulher que eu amo, que eu oro, ela não é nem daqui, ela é da Bahia. Você está saindo com uma mulher casada. Ela falou isso pra mim. Hã? Não, eu nem estou saindo com essa mulher. Eu só estou em oração, pedindo a Deus que Deus nos una, que Deus nos faça uma família. Que Deus me dê a graça de reconstruir minha vida. Que eu consiga buscar também a nulidade do meu casamento. Tem um monte de coisa para me correr atrás ainda. Mas eu peço para Deus que Deus vá organizando comigo. Deus ouve a voz de nós. Então, isso é aquilo que Pedro fala. Não, não é? Comportar nobremente entre os pagãos. Meu irmão, o que vai dizer de você é aquilo que Jesus fala. A árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa não dá frutos ruins. Uma árvore ruim não dá fruto bom. Sendo assim, confia no Senhor. Espera no Senhor. O Senhor tem um plano. E tipo, mesmo que você seja injustiçado. E comigo isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Deus conhece seu coração. Padre Pio ficou 10 anos afastado do sacerdócio. Um santo, um homem de Deus. Então, que nós tenhamos no coração. Ele obedeceu, esperou. Que nós tenhamos no coração a ansiedade, o amor. E que faça isso que Pedro falou. Comportai-vos entre os pagãos. E que a obra que você faz mostre quem você é. Talvez a minha obra muitas pessoas não conheçam, porque às vezes a maioria delas eu faço em silêncio. Assim como eu digo para você, desculpa dizer assim, eu vou terminando essa pregação. Muitas pessoas pegam e... Esses dias eu estava conversando com um cara, falando do padre Júlio Lancelotti. As obras dele e tal. Eu falei, meu irmão, se ele fosse um homem de Deus, as obras dele não apareciam. Eu falei para ele, eu sou muito mais o Ayrton Senna. Todas as obras que ele fazia ficaram é, vivas aos seres humanos quando ele morreu. Antes ninguém sabia o que ele fazia. Mas ele ajudou muita gente. Ele ajudava muitas instituições. Ele tinha a própria instituição. Ele fazia as coisas em segredo. É essa obra que me importa. Não a obra de um padre comunista, que é ambíguo isso. Não tem como uma pessoa ser católica e comunista ao mesmo tempo. Então é uma pessoa fora, né, que não,
Não tem como uma pessoa comunista ser católica e não tem como também. Não tenho respeito por uma pessoa que faz a obra e fica mostrando para todo mundo que ele faz a obra. O que dá respeito para mim é aquele que faz em segredo, que não precisa tirar louros e nem recompensas por aquilo que ele faz. Porque na verdade já recebeste a sua recompensa. Para mim, a minha obra é para ser reconhecida por Deus e não pelo ser humano. Isso é o que vale para mim. Se Deus olhar, Roger, bom trabalho. O trabalho está bem feito. É isso que importa. Então, que nós, assim como é o segundo versículo, que nós tenhamos uma postura irrepreensível diante dos pecadores, dos pagãos. E que nós mostremos através das nossas obras, certo? Que as nossas obras glorifiquem a Deus no dia em que Ele nos visitar, ou seja, no dia da nossa morte. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que tenha gostado da pregação e apresento, né, diante do Senhor. Gente, eu estou fazendo a pregação mudando de assunto, eu estou tentando achar uma iluminação melhor a próxima vez. Vamos ver se aqui fica. Olha aí, já melhorou bastante. Então a próxima vai ser aqui, tá? Hoje eu peço perdão para vocês. O importante é o áudio, não é? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima pregação. Um abraço.